Mariana Claudino, eu sou jornalista e nutricionista da ACT, Promoção da Saúde. Trabalho no projeto Alimentação, então desde a questão da rotulagem, como a questão de subsídios de bebidas açucaradas e adoçadas, alimentação nas escolas, então tem uma ponte aí entre a alimentação, né, e a comunicação, porque de certa forma são as minhas duas formações. E não é a primeira ONG que eu trabalho, já trabalhei no Viva Rio, já trabalhei no IBASE e sou fundadora de um movimento que chama Põe no Rótulo. Eu fiquei 4 anos no Põe no Rótulo, que tem a ver com a questão da legislação de alergênicos nos produtos industrializados. Olá! Hoje eu vou falar para vocês como a gente pode utilizar pesquisas, campanhas e mídias sociais para sensibilizar a população, a imprensa, os legisladores e os gestores. E por que as pesquisas de opinião pública são tão importantes nesse processo? Elas ajudam a entender como é que o público pensa sobre um problema em questão, sobre um assunto e a partir daí desenvolver uma estratégia de advocacy. Elas também mostram para os formadores de política como é que o público se posiciona em relação a uma determinada medida, um assunto. As pesquisas por si só, elas geram mídia espontânea e repercussão de uma forma muito natural. Elas chamam a atenção dos jornalistas que gostam de dados dessas pesquisas e de fontes para passar essa credibilidade. E elas podem ser quantitativas ou qualitativas. Então eu trouxe aqui na imagem um exemplo de uma pesquisa quantitativa. E essa pesquisa é divulgada, né? E ela gera reportagem, ela gera postagem, ela gera um caminho aí de divulgação que é muito importante para essa sensibilização que a gente está falando. Então, nessa pesquisa que foi feita pelo Datafolha, pelo Instituto Datafolha, em relação à regulamentação do setor de alimentos, né? Então, a maioria dos brasileiros concorda que o setor de alimentos precisa de regulamentação. É uma pesquisa quantitativa porque a gente está trazendo números. Então, 36% dos brasileiros, por exemplo, são favoráveis ao aumento de impostos sobre refrigerantes e sucos industrializados. E foram mais de 2.500 pessoas entrevistadas. Então, essa questão da fonte em si, ela é fundamental. A gente está falando de 2.500 pessoas entrevistadas em várias regiões do Brasil, que é um país grande, então a gente precisa também que essas pesquisas sejam realizadas em várias regiões, né? A gente tem ali à direita da imagem, 72% das pessoas são contra a propaganda de refrigerante dirigida a crianças, para a gente entender como é que a maioria absoluta é contra e a partir daí a gente pensar nesse assunto, como trabalhar isso em imprensa, como levar isso para o legislativo e mostrar para a população. Então, quem está lendo também uma pesquisa dessa se identifica, ou não, mas nesse caso a maioria se identifica, com o que está sendo abordado. E, como eu já tinha falado anteriormente, os dados das pesquisas, eles chamam a atenção dos jornalistas, chamam a atenção dos veículos de comunicação e se transformam muitas vezes em reportagem. Então, nesse caso, nesse exemplo que eu estou trazendo para vocês, é uma matéria da Folha de São Paulo, dizendo que o brasileiro tomaria menos refrigerante se o preço fosse mais caro, né? Se a gente tivesse uma taxação mais eficaz e se o preço do refrigerante não fosse tão barato, as pessoas tomariam menos refrigerante. Então isso impacta diretamente na questão das DSNTs, né, que é o DS3. A gente está falando de um país que está sofrendo uma questão muito forte em relação à diabetes, à hipertensão. Então, a partir de uma pesquisa, a gente pode sensibilizar as pessoas através de uma reportagem com os dados dessa pesquisa, né? Aí do lado também uma matéria do blog do Ricardo Noblar, jornalista, falando sobre obesidade e diabetes, que são epidemias silenciosas. E ele fez esse artigo baseado numa pesquisa também. E sempre lembrando, com fonte, divulgando essas fontes, para poder passar essa credibilidade. E a gente falou antes de pesquisas quantitativas. Vocês lembram que eu falei que as pesquisas podem ser quantitativas ou qualitativas? No caso das pesquisas qualitativas, elas são diferentes. A gente não pergunta se, por exemplo, por que o refrigerante, se você acha que o refrigerante faz mal, sim ou não. Isso é uma pesquisa quantitativa. A qualitativa são entrevistas com perguntas abertas, né? Por que você acha que o refrigerante faz mal, por exemplo? Para a pessoa poder responder e a resposta é aberta, é mais pessoal, né?
e para mostrar, para verificar como é que os entrevistados pensam e falam sobre essa causa em questão. E essas pesquisas, as qualitativas, podem contribuir para o desenvolvimento de mensagens direcionadas a público-chave, né? Elas servem como um teste para explorar as reações e elas podem gerar ideias para pesquisas quantitativas. A partir do que é falado na qualitativa, a gente pode pensar em pesquisas quantitativas, né? Em assuntos para as pesquisas quantitativas. Mas as pesquisas qualitativas são mais internas, os resultados delas são mais internos, né? E não vão ser divulgados para o público em geral, como na imagem anterior, com as pesquisas quantitativas, que eu trouxe dados para vocês e porcentagens. Bom, a gente falou antes sobre as pesquisas e agora a gente vai falar como as campanhas podem sensibilizar tanto o legislativo quanto a imprensa e a população. Campanha, quando a gente pensa em campanha, a força de uma campanha de sensibilizar é incrível. Nesse caso, eu trouxe para vocês um vídeo de uma campanha do Instituto Socioambiental, o ISA. Essa campanha tem uma hashtag e as campanhas sempre, quando você pensa em campanha, é importante pensar em rede social e em hashtags. Então essa campanha se chama Menos Preconceito, Mais Índio, né? Então eu vou ler um trecho aqui para vocês. Somos os Baniva, moradores do Alto Rio Negro, na Amazônia. Andamos pelados, vivemos isolados, não conectados. Estamos sempre de cocar, comemos com a mão. Cortamos o cabelo sempre igual. Não temos pátria, nem religião e o nosso único esporte é caçar. Ou pelo menos era assim em 1500. E se tudo mudou e você continua sendo homem branco, por que a gente não pode mudar e continuar sendo índio? Então é uma visão do índio para sensibilizar o homem branco, né, que está vendo esse vídeo e vendo a visão do índio. Então, eu estou lendo para vocês, né? Imagina vocês vendo ele falando, ouvindo ele falando, e todo um vídeo de 1 minuto, 2 minutos, e quando a gente está falando de sensibilização. É impossível não se sensibilizar. Então, a gente pensa em campanha, a gente pensa em sensibilização, vídeo sensibiliza, ter a hashtag para poder gerar repercussão na rede social, é todo um processo. Outro exemplo de campanha, né, aí já na imprensa, e aí, se vocês puderem ver na imagem, é a questão da hashtag. A hashtag realmente chama a atenção, porque gera repercussão, as pessoas replicam, compartilham, e isso gera mais visualização em rede social. Então, nesse caso, foi no Carnaval do ano passado, sobre a questão das fantasias dos índios, das fantasias de índio. E aí uma indígena quis fomentar um debate sobre o uso de fantasias. E ela criou essa hashtag, índio não é fantasia. Então ela criou uma campanha pequenininha, mas que depois gerou uma repercussão, tanto que foi parar no G1 e nos sites, né? Nesse caso do G1 também teve matéria no Globo, em outros veículos de comunicação, dela dizendo, ela publicou um vídeo e que ela diz que o uso de símbolos indígenas não é brincadeira, é sério, é cultura, né? A cultura dos índios que merece respeito. Então é mais um exemplo de uma campanha que começou com um vídeo na internet, com hashtag e gerou uma repercussão na imprensa. E aqui também eu trouxe um outro exemplo na imagem, é uma matéria do Estado de São Paulo, do jornal Estado de São Paulo, sobre a mobilização, né, e a repercussão a partir de uma campanha, nesse caso é o Desafio da Igualdade, que alerta a sociedade sobre pequenos hábitos que acabam estimulando a desigualdade entre meninos e meninas, que está muito no assunto atualmente. Então essa ONG propôs uma discussão de gênero nas escolas para combater o machismo institucional. E essa discussão de gênero se transformou numa campanha, também com a hashtag Desafio da Igualdade. Então isso gerou muita repercussão na imprensa e gerou também repercussão nas redes sociais, para a gente falar desse assunto da ODS 5, que é a igualdade entre gêneros. Aqui nessa imagem a gente tem um outro exemplo de uma campanha com excelente repercussão. A partir da página na internet, ela repercute para a rede social e no mundo mesmo virtual, talvez pelo tema, que é muito genuíno, é a questão dos agrotóxicos, da alimentação saudável, então tem relação tanto com o ODS 2 quanto o ODS 3, a questão da fome, né, e a questão da saúde e do bem-estar. Então essa hashtag Chega de Agrotóxicos gerou essa página,
e promovida pelo Instituto, que trabalha com a questão dos agrotóxicos, e tem atualmente mais de 1,5 milhão de assinaturas, para vocês verem como repercute. Então, a partir dessa página, foi feita essa campanha, criada essa página, e com essa hashtag a gente pode também, se vocês fizerem uma pesquisa em redes sociais com essa hashtag Chega de Agrotóxicos, vocês vão ver como é que esse assunto é genuíno e chama realmente a atenção da população e também da imprensa e também dos legisladores e dos gestores. Nesse caso, especialmente dessa imagem, eu trouxe também para mostrar para vocês como é que é possível sensibilizar um dos públicos, né, que a gente está falando aqui. Essa ação foi realizada pela Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável na Câmara dos Deputados, nesse espaço que é nosso também, que a Câmara dos Deputados é um espaço nosso, da população. Foi criada uma tenda, que se chama Tenda da Felicidade. E o que a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável faz? Né? Um dos braços, um dos assuntos é a questão da alimentação e a questão das bebidas açucaradas e dos adoçantes. Então, esse grupo de advogados e nutricionistas instalou essa tenda na Câmara e chamava os parlamentares para perguntar: vocês conhecem a felicidade? Vocês sabem o que é felicidade? E aí o que eles faziam? Botavam água, corante, água com gás, corante e açúcar, para aparecer um refrigerante. Então, o parlamentar era chamado na hora, ia, muito solícito, para perguntar: você sabe o que é a felicidade? Eu vou mostrar para você qual é a receita da felicidade. E botava 7 colheres cheias de açúcar, porque é a quantidade que é feita no refrigerante. Então, a partir daí, o parlamentar, né, o deputado, olhava aquilo e muitos não tomaram, muitos não quiseram tomar e perceberam a questão da importância dos subsídios dos refrigerantes, por exemplo. E a partir daí também foi possível falar sobre os PLs, sobre refrigerantes em escolas. Então, além da questão da divulgação sobre o assunto, né, e de uma maneira mais criativa de abordar esse assunto, também foi possível falar de advocacy nessa ação. Então, foi muito divertido, mas no fim das contas muito sério, porque foi uma maneira divertida de chamar a atenção do parlamentar, mas no fim das contas eles ficaram muito preocupados e muitos devem ter saído dali refletindo sobre o que estava sendo falado de uma maneira diferente. E aí, por fim, a gente vai falar sobre as redes sociais, como é que elas podem disseminar e como elas podem multiplicar essas informações todas a partir do que a gente já falou das pesquisas e também das campanhas, como é que elas podem ventilar e colocar num grande megafone. O alcance das redes sociais é tão grande, a gente, na verdade, não se dá conta que, às vezes, elas têm maior repercussão do que uma tiragem de jornal, né? Jornal em papel, ou até mesmo de leitura de sites, de notícias, etc. Essa imagem é do site Quebrando o Tabu, em relação a um assunto que tem relação com o ODS 15, a relação do meio ambiente. Então, é uma sacolinha de mandioca que se dissolve com água quente e é uma esperança para o meio ambiente. Então, só o assunto por si, né, assim, é diferente. E aí, uma notícia que foi compartilhada pelo site Quebrando o Tabu teve uma quantidade de compartilhamentos, eu chamei a atenção de vocês na imagem, de curtidas, de compartilhamentos e de visualizações. Então, é um alcance realmente que a gente não pode subestimar. Né, uma boa postagem, um assunto que chama a atenção aos 17 objetivos da agenda, usar a rede social a nosso favor para poder disseminar isso é imprescindível. Aqui a gente tem mais um exemplo de um assunto relacionado à questão da obesidade infantil e da mortalidade infantil, que foi desenvolvido por uma campanha, né, e a gente tem, na verdade, também um exemplo. É uma campanha com dados a partir de pesquisa e divulgado nas redes sociais. Foi uma campanha da Sociedade de Pediatria de São Paulo e a gente também vê a quantidade de compartilhamentos. A gente não pode realmente subestimar e usar as redes sociais a nosso favor é muito importante. Então, é mais um exemplo que também tem relação com os ODS que a gente está tratando aqui no curso. E aqui também eu trouxe um exemplo de 3 assuntos que a gente abordou juntos. A gente tem, nessa postagem dessa ONG sobre a desigualdade de gênero, a gente tem dados
né, de uma pesquisa. A partir daí, a gente tem uma campanha, a hashtag está na postagem, e pesquisa com fonte. Lembrem que eu falei da importância da fonte, então é uma fonte, está aqui, relatório, na postagem falada da fonte, que é o relatório da Organização Internacional do Trabalho, uma pesquisa de 2017. Então, nessa postagem, nessa imagem que eu estou trazendo para vocês, a gente tem pesquisa com fonte, a gente tem uma campanha, e a partir daí a disseminação nas redes sociais, para sensibilizar as pessoas e mostrar como é que esses assuntos, como é que esses objetivos são necessários e é possível fazer isso de uma forma conjunta. Então, na verdade, é uma maneira de a gente juntar tudo que a gente falou aqui um pouquinho, né? Eu estou falando muito do Facebook, mas a gente também pode lembrar do Twitter, que é muito importante, é uma rede social diferente do Facebook, mais rápida, mais instantânea, mais imediata, mas que também deve ser trabalhada, e o Instagram também, mas eu trouxe os exemplos de Facebook, mas a gente também pode ampliar isso para todas as redes sociais. Atuar com base na Agenda 2030 para buscar a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sobretudo na linha de fomentar políticas públicas, pressupõe, obviamente, conscientizar, mobilizar a população, a mídia e os tomadores de decisão. Entretanto, ainda há muitos mitos, muita falta de informação sobre o que significa sustentabilidade, justiça socioambiental, desenvolvimento sustentável e como é que se logra isso. Portanto, um desafio é a geração e a disseminação de conhecimento apropriado para fazer as transformações na sociedade, na política e na economia em direção à sustentabilidade. Isso porque certos critérios, padrões e regras, inclusive leis que valiam para o crescimento econômico a qualquer custo degradador e injusto, não podem ser aplicados, obviamente, na busca da sustentabilidade e justiça nas nossas sociedades. Eu costumo dizer que, inclusive, a dimensão ambiental do desenvolvimento sustentável ainda é quase como uma música silenciosa. Muita gente fala e quase ninguém escuta. Portanto, nós temos que utilizar o conhecimento apropriado com linguagem adequada para fazer essa conscientização e mobilização. Pode ser o conhecimento científico, pode ser o conhecimento popular, conhecimento tradicional, conhecimento de povos indígenas, que nos ajudem a ter uma relação mais justa, digna e respeitosa com os outros seres humanos e os seres da natureza, e com o próprio ambiente que nos abriga. Essa geração e disseminação de conhecimento em linguagens adequadas para os diferentes públicos deve promover conhecimento sobre a resiliência, ou seja, a capacidade humana, a capacidade dos ecossistemas, dos seres, de receber impactos, se adaptar e superar esses impactos negativos, assim quando nós ficamos enfermos. É preciso também que essa geração e disseminação de conhecimento respeitem a ideia de transparência como elemento de governança das políticas públicas e, portanto, essa informação tem que estar disponível para todos. Para ir terminando, nós precisamos que esse conhecimento nos ajude a avaliar se nós estamos caminhando na integração das diferentes políticas públicas, educação, saúde, gênero, mulheres, minorias, questões econômicas e questões ambientais, por exemplo, mas integrado também nos territórios, não só do ponto de vista teórico e no abstrato das políticas públicas, porque o cidadão que mora, por exemplo, no caso de São Paulo, no Vale do Ribeira, uma das regiões mais pobres do estado, ele precisa ter que as ações estatais estejam integradas para ele poder usufruir de uma educação boa, uma educação voltada à sustentabilidade, de uma educação voltada à justiça, o acesso à saúde compatível com o ambiente com a qualidade do ambiente e a promoção da resiliência do ambiente onde vivem. E tudo isso tem que ser feito com base nos direitos humanos e fundamentais e, portanto, geração, disseminação de conhecimentos e urgência tem que ser levado em conta em relação à promoção e à proteção dos direitos, não só os direitos procedimentais, como eu falei, de acesso à informação,
à participação e à justiça, mas naquilo que os advogados chamam também de direitos materiais, direitos fundamentais de minorias, de povos indígenas, de povos tradicionais, mas, sobretudo, o direito à dignidade de vida. E, para resumir, então, eu queria citar três passagens. Uma que foi já há muitos anos escrita pela Comissão de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, no relatório do Nosso Futuro Comum, em 1987, relatório que deflagrou o processo da Rio 92. Na Rio 92 nós tivemos a Agenda 21, que foi o documento que antecedeu a Agenda 2030. Nesse relatório, a Comissão Brundtland, a Comissão sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, disse que a capacidade de escolher políticas sustentáveis requer que as dimensões ecológicas ou ambientais das políticas sejam consideradas ao mesmo tempo que as econômicas, sociais e outras dimensões nas agendas e nas instituições. E isso, dito em 1987, a Comissão falava que seria o principal desafio dos anos 90. E parece que continuamos com esse desafio da capacidade de integrar políticas, de integrar a dimensão ambiental, e a produção e geração de conhecimento são fundamentais para isso. E eu queria citar também o filósofo, para terminar, Zygmunt Bauman, que diz que sem se preparar para a possibilidade de escolhas erradas, não é provável que se persevere na busca pela escolha certa. Então, essa geração e esse conhecimento, geração e disseminação do conhecimento, nos ajudarão a perceber eventuais erros no caminho, mas fazer a escolha certa no caminho de sociedades sustentáveis. Espero que com essas ideias vocês possam estar estimulados e estimuladas a perseverar na busca dos objetivos do desenvolvimento sustentável, com urgência, com justiça, com conhecimento. Muito obrigado. Bom, é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que tenham contribuído para o curso. E até a próxima. Obrigada.